clamor, com Márcia Martins. Bom dia! Olá, como é que vai você? Como é que foi seu final de semana? Hello, Kushir. Hello, Joshua from India. Shalom. Here is good morning. Glória a Deus pelo final de semana maravilhoso, né? Um clima tão gostoso aqui no Brasil. O pessoal lá da Índia está passando uma hora aperto, é 48 graus, algumas regiões já estão em 51 graus. Lembra de agradecer ao Senhor, né? Esses lindos dias que nós estamos, né, vivendo, de céu azul, um sol quentinho. Lógico, também aquele friozinho, não é? Mas linda natureza, lindo fim de semana, que coisa boa, né? Que privilégio vivermos aqui no Brasil. Segunda-feira, vamos retomando a nossa semana, os dias voando, né? Glória a Deus para quem, né, está aguardando a volta de Cristo, isso é muito bom. Ainda ontem eu lembrei um dos versinhos de uma poesia que chama Foge o Tempo. Eu tenho que lembrar de trazer essa poesia para ler para vocês no começo da minha conversão. O Espírito de Deus, ele me levava a escrever muitas poesias, né? Até mesmo eu enviei para um site, eles publicaram algumas destas poesias. E ontem eu me lembrei de um versinho, que eu não sei se eu vou lembrar agora, né? Depois, na hora que eu lembrar, eu recito ele para vocês. Ah, sim. Se não é o meu amado que me espera logo mais, com certeza eu queixaria desse tempo tão fugaz. Mas não me queixo do tempo estar correndo tanto, às vezes não dá tempo da gente fazer as coisas que a gente programou, porque o meu amado me espera logo mais. Então, nós queremos ansiosamente que, né, o tempo se apresse, o dia do nosso encontro com o nosso noivo Jesus Cristo, que vem buscar a sua noiva, né? E nós precisamos cuidar de estarmos preparados para esse grande dia. Bom, a hora que eu subi o som, nossa música acabou, mas vamos em frente para a próxima. Jerusalém, nós estamos aguardando, né, a nossa cidade que desce do céu ataviada. João viu a cidade santa preparada para os santos. Essa é a nossa esperança. Todas as manhãs nós temos que nos regozijar nisso. Nós, né, que temos o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito, que estamos aguardando, né, o resgate através de Cristo Jesus. A cada dia nós precisamos nos alegrar
nessa esperança, né? Esperança que não mente, porque está fundamentada no amor de Deus, no amor do eterno Deus, no amor do Senhor, por nós que somos seus filhos. Glória a Deus por isso. Eu estou entrando já na leitura de 1 Coríntios, e hoje eu anotei assim um versículo que eu falei, gente, tão importante, vou compartilhar. Primeiro Coríntios 4:5. 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes da hora. Não julguem nada antes da hora devida. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus o seu galardão, a sua aprovação. Essa versão da NVI, ela troca as minhas palavras, de alguma forma eu não gosto algumas vezes, ok? Mas aqui a ideia é a seguinte, né? O Senhor vem e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, Ele trará à luz toda a obra da treva, Ele vai julgar a Satanás com seus demônios, não é? Isto vai ficar, tudo aquilo que o diabo tem feito vai vir à tona, nós vamos tomar conhecimento, isso vai ser manifestado, vai ser julgado, tudo que está sendo feito no oculto, no escondido, será manifesto diante da luz do Senhor. Mas não só, né, Satanás e os demônios serão revelados, também nós, toda a intenção do nosso coração, ela vai ser manifestada diante do Senhor na ocasião da vinda dele, né? Então, na ocasião, quando o Senhor vier, cada um vai receber de Deus o seu galardão de maneira muito justa, porque diante da luz dele, toda a intenção que havia no nosso coração será julgada. Nós não vamos receber pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas sim o que fizemos ou deixamos de fazer dependendo da nossa verdadeira intenção, né, por detrás, o que havia realmente em nosso coração, para que nós pudéssemos agir de uma forma ou de outra forma. Isso é muito sério, não é? Por isso, nós precisamos de uma verdadeira transformação. O Senhor, Ele vai sondar o nosso espírito, e é o nosso espírito que precisa estar pronto, precisa estar cheio do poder do Senhor. O nosso espírito precisa estar completamente amadurecido, cheio da presença do Deus Espírito, habitando, né, no nosso interior, porque nós somos templos, nós somos habitação do Espírito do Senhor. Somos habitação do próprio Deus. Ele conhece profundamente cada um de nós, né? Então, com Deus, nós temos que ser muito sinceros, muito francos, muito honestos, porque não adianta, né? Vai chegar aquele dia em que tudo vai ficar claro e patente diante dos olhos daquele que tudo vê. E nós não queremos, né, entrar para a glória sem um galardão sequer. Nós não queremos que tudo aquilo que a gente fez se queime, né, seja jogado fora no lixo como nada, né? Mas pelo contrário, nós queremos apresentar diante do Senhor algo que glorifique a Ele, obras de ouro. Bom dia, Guinaldo. Bom dia, Graciela de Bolívia. Deus lhe bendiga. Bom dia, Vera Lúcia. Bom dia a todos vocês que estão chegando no Facebook. É um prazer ter vocês aqui comigo nesta manhã. Estamos aqui para ministrar
as coisas do Senhor. Olá, vocês que estão na audiência. Oi, Beto. Beto nunca mais falou comigo. O pessoal que está ouvindo no trabalho, que está ouvindo em casa. Bom dia, Flávia, Maria Luísa, Juliana, todos vocês que estão ligados na Rádio Impacto. Mande um alô para mim, ok? Ou vai lá e me conecta também no Facebook, ok? Vamos avançar um pouquinho mais aqui na leitura de Provérbios. Depois eu quero ver se eu compartilho com vocês, que eu tinha prometido na sexta-feira, do livro de George Miller, ok? A vida de George Miller. Mas vamos lá, nós estamos, né, quase terminando Provérbios, nós estamos no capítulo 28. Vamos aqui do verso... Nós paramos aqui, vamos do verso 17 em diante. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja, né? A culpa é algo terrível. Bom, quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. 21. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Então, a inveja só traz pobreza para a vida da pessoa. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. Ou seja, é amigo do diabo. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. E aqui, encerrando o capítulo 28, quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Bom dia, Consuelo, chegando no Facebook. Aqui, quando eu li o verso 26, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Eu, de repente, me lembrei de quando eu estava lá na China. E eu fui até em excursão na escola, porque lá a gente estava na escola aprendendo o chinês e eles levavam a gente em algumas excursões a pontos turísticos, coisas bonitas que eles gostariam que a gente conhecesse lá da China, que era para a gente, né, ter uma impressão boa da China, voltar para o nosso país falando bem da China. Então, nós fizemos algumas excursões bem interessantes, não é? E com isso, a gente ia convivendo ali com os chineses, eu lembro de um guia de turismo que foi com a gente, eu fui conversando com aquele guia de turismo, né, no sentido de evangelizá-lo, de falar alguma coisa da parte do Senhor para ele e entender como é que funcionava a cabeça desse povo chinês. Por quê?
Eles vão para as universidades e tudo que eles aprendem é sobre comunismo, é sobre como não existe Deus e que eles devem confiar em si mesmos, né? Então, eles não têm onde se pendurar, não têm onde buscar socorro, porque eles só podem confiar em si mesmos. Mas acontece que a China, pelo menos na época em que eu estava lá, estava com uma altíssima taxa de desemprego. Os jovens se formavam nas universidades e aí eles não conseguiam trabalho. E eles estavam na época de arrumar uma namorada e casar. Mas sem trabalho, ninguém consegue arrumar uma namorada, mesmo porque as mulheres, elas são em menor número na China e elas então podem escolher aquele marido que tem condição de dar para elas uma casa, né? Elas escolhem assim: você tem uma casa própria, você vai me dar uma casa própria? Se o cara tiver uma casa própria, um bom emprego, ela vai então pensar, né, em casar com ele, porque o chinês assim, é bem prático. É bem pragmático, né? Eles são bem assim. Muito bem. E então, aquele rapaz ficava em desespero, porque ele não conseguia arrumar um trabalho, daí ele não conseguia arrumar uma namorada, ele não conseguia casar, ele não conseguia constituir família, e ele não tinha a quem apelar. O que ele ia fazer? A quem ele ia pedir socorro se ele foi ensinado a confiar somente em si próprio? Sem esperança, completamente sem esperança. Que coisa terrível a pessoa, né, não ter esperança, não tem alguém maior do que ela, a quem ela possa apelar, né, para obter socorro. Então, eu tentei evangelizá-lo, né, compartilhar com ele a fé, dar um pouco de esperança a ele, dizer para ele que tinha alguém, sim, que estava interessado nele, alguém que podia realmente ajudá-lo, e que esse alguém era Jesus Cristo, que havia morrido por ele, né? Alguém com quem ele podia contar, porque eu acho que esse jovem, inclusive, ele não tinha pais, né? Ele não tinha ninguém com quem contar. Mesmo que tivesse, né, as pessoas não poderiam fazer grande coisa dentro da situação que o país estava vivendo. Que coisa triste, né? E que coisa maravilhosa para nós que temos uma firme esperança, que podemos erguer os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro vem do Senhor. Nós temos um Pai que criou todo o universo e Ele pode nos socorrer. Por isso a palavra diz aqui em Provérbios 28:26, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Né? A sabedoria que é o próprio Senhor. Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos abençoa. Como é bom saber, né, que a nossa vida está na mão desse Deus cuidadoso. E como é triste para esses povos, como o povo, né, lá na China, aqueles bilhões de pessoas, né, caminhando sem esperança. Graças a Deus, né, que a Igreja do Senhor, embora muito perseguida, está ali na China, crescendo, né, são milhares de milhares, não sei nem mais quantos, né, cristãos, porque até é difícil de você saber, porque ali eles, né, a religião não é muito bem-vinda, uma vez que eles professam que não há Deus. Então, os chineses, eles tinham uma religião antes, né, que era o budismo. A maioria seguia a crença budista, a crença nos ancestrais, mas o governo foi combatendo e vem combatendo mais e mais, né? Só os antigos ainda têm alguma crença. Os jovens, eles ficaram assim, só confiam em si próprios e eles têm que... ficam estressados, porque tem que estudar como loucos, tem que né, brigar
por uma concorrência muito grande, eles são milhões, né? O maior povo na Terra é o povo chinês, estava com 1,5 bilhão de habitantes, agora nem sei quantos são, e eles têm que cavar, né, o caminho deles, assim, a unha, não é? E não tem ninguém por eles. É uma coisa bem, assim, triste você viver dessa maneira, né? Graças a Deus pela igreja na China, que tem crescido e levado esperança a esse povo, né? Dizendo para eles, existe um Deus, sim, um Deus amoroso, que deu o seu Filho único por cada um de vocês. Muito bem. Bom, como eu disse para vocês, eu acabei de ler a biografia de George Miller. Quem foi George Miller? Um alemão, um rapaz alemão. Ele era um rapaz muito rebelde com seu pai. Ele estava, na época dele, né, ele estava aprontando todas, porque ele bebia, ele jogava. Ele chegou depois a ir para uma universidade, se preparar para ser pastor luterano. E mesmo estando lá, ele continuava, né, na folia. Interessante, né? Ele viveu nos anos de 1700 e pouco até 1800 e pouco. Então, tem menos de 150 anos, né, que George Miller passou por esta terra. E embora eles bebessem e jogassem, esse tipo de coisa, eles não se envolviam com mulheres. Isso aí, né, nisso aí ele era todo assim, sério, né? Não era muito comum isso na época, não é? Que os jovens se prostituíssem. Como mudou, né? Como as coisas mudaram. Bom, e ele então acabou se convertendo aos 20 anos de idade e logo o Senhor foi encaminhando ele para o chamado que ele tinha, não é? Na vida dele. Ele queria ser missionário e ele recebeu um convite para ir para a Pérsia. Ele ficou muito animado, ele com um amigo dele. Mas, de repente, né, ele viu uma criança, esse menino, pedindo a ele um shilling através de grades, né? E ele ouvia, assim, uns urros e se assustou. O menino falou, não liga não, é só um velho doido, né, que está aqui, que fica aqui. Por quê? As crianças órfãs, e haviam, assim, havia muita criança órfã naquele tempo. Inclusive, na época de George Miller, foi que teve aquela epidemia de cólera na Europa, que dizimou 1/3 da população da Europa. E ele estava lá visitando os enfermos, né? E Deus guardou a vida dele e do amigo dele, eles não contraíram a doença. Mas, em função de como era a Europa naquela época, muito suja, né? Muito insalubre, muita sujeira, muita doença, muita epidemia, né? As crianças perdiam seus pais, elas ficavam órfãs. Então, haviam muitos órfãos. Esses órfãos eram levados para... eu não lembro o nome do local, mas eram como se fossem prisões, como se eles fossem para prisão. Eles ficavam lá, em meio a grades, junto com assassinos, com loucos, com velhos, todos recolhidos no mesmo lugar. As crianças tinham que conviver ali, né? Como se elas fossem prisioneiros também. Era uma coisa muito terrível. E esse menino chegou nessa grade pedindo um shilling. E o Senhor, então, tocou no coração de George Miller, que era um alemão, né? Mas estava estudando, estava lá na Inglaterra, né? A história dele é tremenda. E ele, então, começa a cuidar dos órfãos. Ele decide abrir uma casa, um orfanato. E isso era algo, assim, revolucionário na época. Foi muito criticado dessa modernidade. Que história é essa de orfanato, né? E ele
tinha um alvo. Ele queria provar para as pessoas que Deus ainda estava vivo, que Deus ainda estava ativo e que ele era um Deus que ouvia as orações e respondia, ouvia e respondia as orações. Era esta a maneira com a qual ele queria glorificar a Deus. E a estratégia dele era abrir os orfanatos e cuidar dessas crianças. E ele apenas anunciava, olha, eu abri o fundo para recolher recursos para a construção de um novo orfanato. Mas ele não pedia dinheiro a ninguém. Aí ele só pedia ao Senhor. Tudo aquilo que ele necessitava para as crianças era em oração. Não é? Não importava o tempo que demorasse, ele persistia na oração. E a experiência dele foi algo de tremendo, de muito edificante. Ele conseguiu edificar 5 prédios enormes, somente com doações, numa época de crise na Europa. Tá? Ele conseguiu erguer 5 grandes prédios e abrigou 2.050, mais de 2.000 crianças. Ele cuidou nestes orfanatos, educou essas crianças nos caminhos do Senhor, levou essas crianças a caminhar no caminho do Senhor. Uma geração inteira, mais de 2.000 crianças, você imagina, somente com doações, somente orando. Então, a experiência dele na oração é muito tremenda, é muito edificante ler a biografia de George Miller. Eu acabei de ler. Se você é uma pessoa que tem o costume de devolver livros quando você pega emprestado, né? Eu posso te emprestar a biografia de George Miller para você ler. É um livro pequeno, não é um livro muito grande, mas é muito tremendo, né? A primeira casa que ele alugou para receber as crianças, para dar início ao orfanato, ele orou, falou, Senhor, nós precisamos de pessoas, né, para nos ajudar a tocar, a cuidar das crianças. Nós precisamos de pratos, de panela, de garfo. Ele foi mencionando todas as necessidades. Precisamos de pano, né, para fazer os uniformes das crianças, enfim. E o Senhor foi enviando, batia na porta da casa dele, a pessoa largava lá, até às vezes saía correndo, não queria nem ser identificada, porque esse negócio de orfanato, essas modernidades, sei lá, tinha gente que era contra, né? Aí a pessoa às vezes fazia doação no anonimato, né? Muito bem. E aí chegou o grande dia e ele abriu as portas da casa, sentou lá e ficou aguardando, né? Ele sabia que vinha mais criança do que ele poderia receber, porque ele estava numa área de favela, muitas crianças abandonadas. Muito bem, passou o dia inteiro, não apareceu nenhuma criança, ninguém apareceu. E ele ficou muito triste, muito desconsolado, voltou para casa e falou com a esposa. A esposa falou, não é possível, mas não foi ninguém, não foi. Mas nós oramos, o Senhor mandou os pratos, talheres, cobertas, mas o Senhor mandou tudo, a gente orou. Mas por que as crianças não foram? Aí, de repente, a esposa dele, né, se tocou, falou, você orou para que Deus enviasse as crianças? Ele falou, não orei, você não orou também? Não. Eles tinham se esquecido deste detalhe, né? Eles acharam que era tão óbvio, né? A necessidade era tão grande que eles não falaram, Senhor, envia as crianças. Mas ele estava num propósito, né, com o Senhor, de orar e o Senhor responder. Mas ele não tinha pedido as crianças para o Senhor. Então, eles oraram, né? No dia seguinte, cedo, quando ele chegou para abrir, né? As crianças já estavam chegando e, no instantinho, lotou, não é? Aquela primeira casa, e ele aí foi alugando outras casas, até o dia que ele se animou de construir. E aí é toda uma odisseia, é uma história de desafios que
conta que testifica da fidelidade de Deus, ouvindo as orações de George Miller. Este homem, quando ele estava com 71 anos de idade, ele ficou viúvo, mas logo ele se casou e a esposa tinha 40 anos, a nova esposa, e botou ele para frente, não é? E eles foram às nações da terra, como era o desejo dele no começo, né, de fazer missões. Este homem, ele pregou em 42 nações e não tinha aquele tempo essa coisa de pegar um avião e voar, né? Era bem mais difícil o deslocamento, era por navio. Ele pregou em 42 nações dos 71 anos de idade até os 88, ele esteve viajando e pregando nas nações. Aí, aos 88 anos, ele sossegou no orfanato, foi, né, trabalhar na administração do orfanato, como ele sempre fez, imagina, cuidar de mais de 2.000 crianças, né? E depois disso, ele ficou lá no orfanato dos 88 até os 93 anos. E quando ele morreu, quando ele partiu para o Senhor com 93 anos, ele estava lá no meio da papelada do orfanato, trabalhando, né? Trabalhou até o fim. Olha que testemunho, que coisa mais tremenda. A filha dele deu continuidade, a filha e o esposo deram continuidade ao orfanato, e aqueles prédios que ele construiu ficaram de pé, assim, mais de 500 anos, como um monumento de um Deus que ouve as orações, porque foi, assim, astronômico o valor de ofertas, milhões em ofertas ele recebeu, né, e aplicou fielmente, edificando esses orfanatos. Além disso, ele tinha um instituto bíblico que formava também missionários que foram para o meio das nações, e ele ainda pastoreava uma igreja, né? Como pode, né? Como Deus fortalece alguém para dar conta de tanta coisa. Nós estamos cuidando ali na Índia de 60 crianças, né? E a gente já acha assim que é muito, né? Já é um desafio. Claro que nós queremos cuidar de muitas outras mais, né? Ele cuidou de mais de 2.000 crianças. Nós temos um plano, né? De mais para frente, à medida em que o Senhor for levantando mais pessoas para contribuir, de construir ali a escola do Projeto Asra, uma escola grande que a gente possa levar as crianças da favela para que elas possam receber educação e mudar de vida. Não é que elas não tenham que seguir a mesma vida desgraçada e sem esperança de seus pais, mas que elas possam entrar num novo mundo, não é? Através da educação e através da evangelização, que elas vão sendo, logicamente, né, instruídas, não só a ler e escrever, mas instruídas no caminho do Senhor. Bom dia, Júlio César. E nós estamos ali, viu, gente, com o Projeto Asra, no sul de Delhi, na Índia. A pastora Mona está lá com a equipe. Não dá realmente, né, para a gente estar ali o tempo todo, porque tem a perseguição. Se você é um estrangeiro, vai chamar mais atenção ainda. O cerco está se fechando contra os cristãos ali na Índia. O governo que assumiu é mais radical ainda. E tem a questão do clima, que é muito difícil, não é? Como eu disse para você no começo do programa, tá assim, 45 graus, 48 graus. Tem lugares que está a 51 graus, né? As pessoas, os velhos, as crianças, eles começam a morrer. Fica doente, não consegue suportar as altas temperaturas. E nós estamos orando, Deus tem guardado que as crianças da nossa escola, nenhuma adoeceu, as professoras não adoeceram, todos estão bem graças às nossas orações, às suas orações, você que caminha comigo neste projeto. Se você não caminha, você é meu convidado. Entre em contato comigo, ok? No WhatsApp 32 991 95 9489. Você pode entrar em contato comigo para receber mais informações.
e, de repente, participar conosco desta empreitada. Eu estou orando, né, que o Senhor possa tocar mais pessoas, para que a gente possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados com a mensagem do Evangelho, lá na nação indiana, esses que estão jogados no meio do lixo, no meio dos esgotos, que ninguém quer cuidar, nem a própria igreja ali na Índia não evangeliza essas pessoas, mas o Senhor tem nos levantado, tem nos dado este privilégio, né? Eu estou com plano de, no final de setembro, começo de outubro, estar viajando de novo, né? Quando acabar o verão ali, eu vou estar chegando com a ideia de implantar a igreja nas 9 favelas, que são o nosso alvo ali no sul de Delhi, né? Deixar uma igreja viva para alcançar aquelas populações. E também fortalecer o projeto da escola, a Escola Asra, que está funcionando, né? Para essas 60 crianças. Amém? Que bom, não é? Que bom que Deus, Ele vai nos usando, né, para sermos cooperadores da obra dEle. É um grande privilégio. E nós temos que ser fiéis, fiéis no pouco, até que Ele nos coloque sobre o muito. Os teus braços não se fecham. Tua voz ainda me chama. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I be afraid? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I be afraid? Lord, of whom shall I be we will sing of your Lord, we cry out for your Queridos, eu separei uma notícia hoje para vocês, para mostrar, né, o poder transformador de Jesus Cristo. Uma prisão lá nos Estados Unidos, no Texas, eles evangelizaram, né, os presos e eles são separados para evitar mortes, porque tem gangues dentro da prisão de segurança máxima, ok? Mas eles deixaram de lado a rivalidade para se batizar juntos, enterrando o passado violento deles que levou-os, né, até a prisão. A igreja Gateway que realizou o batismo dos detentos. Esta prisão lá no Texas tem
cerca de 4.200 criminosos. Olha que multidão. E muitos estão cumprindo pena em solitária. Olha que coisa terrível. A solitária é tipo assim, eles são perigosos, então ficam trancados 23 horas por dia, só sai durante 1 hora. E trancados por trás de sólidas portas de aço, e só tem, a cela deles só tem pequenos orifícios para entrar o ar. São colocados ali como feras, né? Que terrível. E então houve essa ocasião do batismo, e o pastor que fez o batismo, ele ficou maravilhado com o que aconteceu. Foram cinco pessoas batizadas. E eles foram para a beira da piscina com os pés algemados, as mãos algemadas, um guarda de cada lado. 2 ficaram de um lado, 3 ficaram de outro lado, porque se eles tivessem algum contato um com o outro, eles iam sofrer represálias, entendeu? Então, eles ficaram separados até entrar dentro d'água. Mas quando eles entraram dentro d'água e foram batizados, quando eles saíram juntos. Eles saíram juntos de dentro d'água, colocando em risco a própria vida deles, porque aí eles podiam, né, sofrer retaliação da parte dos outros presos, porque as 2 gangues haviam se misturado, né? Eles foram batizados num único espírito, e quando saiu de dentro d'água, os guardas nem precisaram mais ficar do lado deles, nem nada, porque aí, né, tudo mudou. E eles, então, deixaram de lado, né, tudo por causa de Jesus Cristo, e saíram juntos, né, da água. Não havia mais separação. Jesus veio para destruir toda a parede de ódio e de separação. Whom shall I fear? The Lord is my light, my salvation. Whom shall I be afraid? O Senhor é a minha salvação, a quem eu temerei. Essa é a música, né? Hoshiana, Hosana. Hosana é uma palavra que quer dizer salvação de uma maneira completa. Queridos, eu falei para vocês que eu estava lendo o livro de Isaías, e eu estou com alguns comentários do livro de Isaías para trazer para vocês todos esses dias, né? Mas cada dia o Senhor prepara algo diferente, mas vamos pelo menos aqui dar, né, continuidade um pouquinho. Isaías significa exatamente Jeová é socorro, Jeová é salvação. E ele viveu no ano de 740 a 680, né, antes de Cristo. A atuação profética dele foi de 740 a 680 antes de Cristo, né? Se você for baixando aqui, fazer as contas, quanto tempo ele viveu, vai dar 60 anos. E ele profetizou, a atuação profética dele foi nos reinados de Uzias, do rei Jotão e do rei Acás. Rei Uzias, rei Jotão e rei Acás, que foi um rei muito ruim. Também no reinado de Ezequias ele profetizou. Foi um tempo da ascensão do Império Assírio. E os assírios, eles dominaram a Babilônia e dominaram o Egito. Teria sido morto Isaías, cerrado ao meio pelo rei Manassés, que foi um rei terrível. O tema central do livro, né, é a salvação vem do Senhor. É 27 vezes falada essa expressão, a salvação vem do Senhor. Uma vez, né, para cada livro do Novo Testamento. Ele é o livro de Isaías, ele é conhecido como uma pequena Bíblia, e ele fala muito, né, ele é o que fala mais da vinda do Messias. É um profeta messiânico, o que mais profetizou sobre a vinda de Cristo.
E do capítulo 1 ao 35, o livro de Isaías vai falar do juízo de Deus sobre todas as nações. Ele tem um caráter profético nesse começo, do capítulo 1 ao 35. Depois, do capítulo 36 ao 39, o tema é o rei Ezequias. Tem um caráter histórico essa parte do livro. Depois dos capítulos de 40 a 66, o tema é Messias. O tema será sobre o Messias e volta, né, o caráter profético. O capítulo 6 de Ezequias, ele recebe o chamado, ele vê o Senhor, né, na glória dele. Outros pontos importantes de Isaías. Isaías 14, 13 vai falar da queda de Satanás, do mesmo jeito que fala em Ezequiel 28, a queda de Lúcifer, né, que se torna Satanás. Isaías 40 também é um texto importante, vai falar de João Batista, que viria a voz do que clama no deserto. E João Batista, ele veio quebrando um silêncio profético de 400 anos. 400 anos não havia profecia quando veio João Batista. Isaías vai falar sobre a origem de Jesus. Isaías 7,14, né? O Deus Emanuel, Deus conosco, que foi cumprir lá em Mateus, no capítulo 1, né? Gerado pelo Espírito Santo. Isaías, capítulo 9, 6 e 7, ele vai narrar quem seria o Messias, que ele seria uma figura espiritual e não um líder político, que ele era Deus em seu espírito, mas um homem normal em seu corpo. Depois vemos Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. O texto que foi citado por Jesus quando ele deu início ao seu ministério. O que está narrado lá no capítulo 4 de Lucas, né? Quando ele estava em Nazaré e ele disse, chegou o Messias, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e eu sou o Messias. E ali ele foi rejeitado em Nazaré. Isaías 53, verso 3, verso 11, 12. Isaías profetiza a morte e a ressurreição de Jesus. Isaías 53 é um capítulo muito lido, muito conhecido. Ele levou sobre si, né, todo o peso do pecado, todo o peso da morte. Pois Isaías vai falar da postura da igreja, da continuidade do ministério de Jesus. Isaías 28, 16 é igual a Pedro 2, 4, 6. Pedro vai usar o texto de Isaías 28, 16 para falar, né, dessa pedra onde está fundamentada a igreja. Isaías 55, versos 6 e 11, é uma passagem que fala do nosso momento atual, o momento da busca pelo Espírito Santo. Amém? Então, o livro vai falar do nascimento, da morte, da ressurreição e do ministério de Cristo. Isaías aborda tudo isto. Bom, a Bíblia, né, no Antigo Testamento, você pode colocar a lei e os profetas. Né? A lei e os profetas. A lei são os 5 primeiros livros, é o Pentateuco, mais os livros dos profetas. Então, nós temos 5 tipos de livros no Antigo Testamento e 5 tipos de livros no Novo Testamento. É interessante, não é? Totalizando 10. Que tipos de livros nós temos no Antigo Testamento? O primeiro livro é o livro da lei. Os 5 livros da lei. Depois temos livros históricos. Depois temos livros poéticos. Os livros dos profetas maiores e os livros dos profetas menores. E no Novo Testamento, nós vamos ter os 4 evangelhos, que são as biografias de Jesus, mais um livro histórico, que é o livro de Atos, mais as cartas de Paulo, as cartas gerais e um livro profético, não é? Que é o Apocalipse. Bom, são 17 livros proféticos e são 16 autores desses livros proféticos. Porque Jeremias, ele escreveu 2, né? Ele escreveu a
a parte do livro de Jeremias e escreveu também Lamentações. Então, a parte dos livros proféticos são 17. No livro da lei, nós temos o sacerdote. O papel dele era fundamental como intercessor diante de Deus pelos pecados do povo. Então, é interessante comparar os profetas e os sacerdotes. Enquanto no livro da lei, os 5 primeiros livros, né, nós temos o papel do sacerdote, quando passa para os livros proféticos, nós vamos ter a ênfase no papel do profeta, né? O sacerdote, o papel dele era mais como intercessor pelos pecados do povo. Ele comparecia diante do Senhor. Eles eram os professores do povo. Eram sacerdotes porque eram da tribo de Levi, mas muitas vezes eles se tornaram corruptos. Tal sacerdote, tal povo. Os sacerdotes lideravam o povo em suas práticas pecaminosas. Por isso Oséias falou assim, é nesta hora, né, que surgiam homens levantados por Deus como profetas. Oséias veio falando dessa prostituição, dessa corrupção. Meu povo perece porque falta entendimento, porque os sacerdotes eles se corromperam, não é? Juntamente com o povo, e aí Deus vem e levanta os profetas. 2 ou 3 profetas, eles pertenciam ao mesmo tempo ao sacerdócio, mas isso foi uma exceção. Alguns profetas tinham a ver com o rei, mas haviam outros que eram profetas leigos, como Amós. Amós era só um pastor, um plantador de figos, que foi chamado para servir como profeta. O profeta é aquele que vinha da presença de Deus com uma mensagem para o povo. Eles apareciam em cena quando haviam problemas. Todos esses profetas viveram num período de 400 anos, que é o período do livro da história dos juízes. Foram 400 anos entre o livro de Gênesis e Êxodo, também o período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, 400 anos entre o livro de Gênesis até Êxodos e depois 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, os profetas, eles atuaram, então, de 800 a 400 antes de Cristo. Esse foi o tempo da atuação dos profetas, do ano 800 até o ano 400. Depois houve uma pausa de 400 até a vinda de Cristo, não houve profeta, até que veio João Batista quebrando esses 400 anos de silêncio, ok? O povo era pecador e idólatra, adorava outros deuses, e o julgamento de Deus estava prestes a vir sobre eles, sobre a forma do cativeiro. Cativeiro sobre os assírios que invadiram o reino do norte. E esse episódio foi seguido por cerca de 100 anos, quando aconteceu, então, a invasão babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. Bom, primeiro foi o Reino do Norte, levado pela Síria, passou 100 anos, o Reino do Sul também, de Judá, foi levado cativo pela Babilônia. A maioria dos profetas precedeu este período de invasões e profetizaram, né, durante esses eventos, avisando o povo que eles iam ser levados cativos. Dos 16 profetas, 3 deles ministraram após o cativeiro. E eles estão, então, relacionados com a restauração e com a reconstrução posterior, depois do retorno do povo do cativeiro babilônico. Os que precederam os cativeiros, que vieram antes dos cativeiros, eles pregavam a mensagem, exortando o povo a se arrepender da idolatria, para tentar evitar que fossem levados cativos, né? E eles pregavam avivamento espiritual para que eles escapassem. Mas os profetas foram ignorados, ridicularizados e martirizados. Então, os profetas
avisavam que o juízo de Deus estava para ser executado. Mas ninguém, né, dava atenção. Os profetas pregavam também a justiça social, que era pecado, né? A injustiça era muito grande e precisava haver justiça social. Eles pregavam a volta do cativeiro da Babilônia como uma esperança e também anunciaram a dispersão, mas com a esperança de que um dia eles seriam trazidos de volta e eles iam ser reunidos novamente. Não é fácil identificar nas mensagens dos profetas as mensagens messiânicas com relação, né, à vinda de Jesus, da primeira e da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas está lá, né, porque tudo aponta para Jesus na palavra de Deus. Bom, queridos, bom dia, Valmir, Maria Luísa, pessoal que chegou depois no Facebook. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente continua o nosso papo aqui, ok? 10 horas da manhã, se Deus quiser, vamos estar trazendo aqui mais vida para vocês no programa O Clamor. Não deixem de clamar ao Senhor, ok? Pelo Brasil, pela igreja perseguida. O Ramadã, hoje não oramos, ore para que o mundo muçulmano seja alcançado. Amém? Fiquem na paz. Estou encerrando por aqui hoje. Deus abençoe. Paz.